Já abriu aqui? Já está ao vivo? Já. Isso. No YouTube? Ah. Tá, só confirma essa imagem aqui. Olá, pessoal! Hoje é 22/7/2023. Eu quero, nesse exato momento, aqui no estado de Rondônia, são 12 horas. O quanto aí em Brasília é 1h da tarde. Aqui é 1h mais cedo do que o horário de Brasília. Eu quero dizer a vocês que essa live é uma forte live. Eu havia anunciado que eu iria gravar essa live, por isso estou aqui pronto para gravá-lo. Mas eu estou num plano de, após gravar essa live, me silenciar por um pouco de tempo. Eu tenho que repousar no meu Pai Yahweh e me deleitar um pouco com o meu Pai Yahweh no silêncio, ouvindo mais lá em cima do que aqui embaixo. Aqui embaixo o povo fala muito, o povo passa dos limites. Ao invés das pessoas vigiarem, ligarem aos seus pensamentos nas alturas, ficam falando. E às vezes fala muitas besteiras que não é boa coisa. Mas eu quero nesse momento cumprimentar todo o pessoal que estão me assistindo nos países fora do Brasil, pois no mundo inteiro eu tenho seguidores assistindo os meus vídeos. E quero cumprimentar também a população brasileira, o pessoal que também está aqui na sala interagindo comigo ao vivo. Tem um irmão que pediu a oportunidade, como é o nome dele? Guilherme Grossi. Guilherme Grossi. Abre o microfone dele aí, por gentileza. Aberto. Alô, meu irmão Guilherme. Grossi. Guilherme Grossi. Grossi. Diz que eu estou pronto para lhe ouvir, meu irmão. Aqui está aparecendo Gilberto Diniz escutando. Ele tá aqui, deixa eu ver aqui. Guilherme. Alô, irmão Guilherme? Alô? Alô, irmão Guilherme? Guilherme MG, é ele mesmo. Guilherme Grossi. O irmão tem que clicar no microfone e soltar para o microfone do irmão abrir para o irmão falar. Alô, irmão Guilherme. Ele é de Minas Gerais? Não sei. MG tá aí, não sei. Alô, irmão Guilherme. Tem um microfone na frente do seu... Isso, o irmão aperta nele com o dedo e tira o dedo para ele liberar para o irmão falar. Alô? Não tá. Não está dando certo, o que está acontecendo eu não sei. Vamos avante, porque eu não posso tomar tempo aqui, perder tempo. Vamos lá? Desliga o microfone aí que não deu certo. Pronto. O título dessa live, o título da live de hoje é O Vaso na Mão do Oleiro. Ok? Essa live de hoje ela vai ser dentro do Apocalipse. Então, vamos ver o que vamos dizer concernente o vaso na mão do oleiro, né? Vamos para o Apocalipse, capítulo 5. O título é O Livro Selado com 7 Selos. Muito bem, vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Observe o versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Muito bem. Observa que colocaram na Bíblia que o Messias, ou seja, Yahushua, ele é colocado na Bíblia, taxado como filho único. Isso não é verdadeiro, porque o Pai não criou só o Messias, o Pai criou todas as nações. Porém, Yahweh tem filho como nós? Lógico que não. Yahweh fabrica, ele cria. Então, ele criou as pessoas. Mas então, Yahushua é o único que ele criou? Não. Ele criou a todos. Porém, Yahushua tem uma especialidade a mais do que os outros. Ele tem algo, ele recebeu do Pai, algo que os outros não receberam. Então, ele é o único que veio para esse mundo com algo a mais do que os outros seres que Yahweh criou no mundo. Tem pessoas aqui que questionam nos comentários, e eu vejo, mas então o Pai nas alturas só fala com os juarez? Por que não fala com os outros? É lógico que o Pai Yahweh, ele fala com todos nós. Porém, com o Juarez Cardoso Vital, ele tem algo a mais. Mas o porquê esse algo a mais? Quando eu ler a história do oleiro, creio que você vai entender. Muito bem. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos selados. Veja bem, a população morava nas alturas. Essa população, ela foi enganada. E então, ao trazer essas pessoas para cá, foi vedado os olhos das pessoas para elas não enxergarem. E Hassadã conseguiu vedar de forma que ele consumiu as literaturas originais que foi deixada pelo Pai nas alturas aos homens na terra, ou melhor, o Pai Yahweh passava aos profetas no passado, aquilo era registrado e os homens e as mulheres da época seguiam aqueles ensinamentos. Hassadã conseguiu banir esses ensinamentos da face da terra e fazer um livro. Apenas ele pegou um pouco desses ensinamentos e misturou no livro, mas manipulando e enganando a população, ou seja, vedando os olhos da população. E o pai mandou o Juarez Cardoso Vital, o único, né, estabelecido para vir para esse mundo, passar por todo o sofrimento dos seres humanos, para chegar um tempo ele ser levantado e abrir o livro e desatar os selos. O Juarez Cardoso Vital tem poder, tem capacidade de abrir o livro e desatar os selos? Não. Mas foi o único escolhido por Yahweh para ser passado tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, e o único colocado como cabeça das nações. Ainda não foi, isso não aconteceu, mas acontecerá. Eu tenho falado e as pessoas têm criticado
criticado e criticado. As pessoas que criticam são meus irmãos, eles não sabem que eu sou o legítimo irmão deles. Eles estão batendo em cima de alguém que pertence a eles. E depois vão se arrepender, vão chorar. Por exemplo, hoje eu vivo embaixo grande sofrimento. No passado, observe a história de Alro Abraham, que vocês conhecem como Abraão, lá no passado. Quando ele chegou nas terras de Canaã, houve uma discussão dos pastores de Ló com os pastores de Abraão por causa de pasto e água. Os rebanhos deles tinham crescido. Aí Abraão separou-se de Ló, o seu sobrinho, e Ló escolheu as melhores terras e deixou para Abraão só pedregais, só pedras. A mesma coisa acontece agora na atualidade. Os meus filhos meteram o cacete em mim, tá? E me tomaram as partes mais baixas da minha terra e me deixou na pedreira. Eu hoje estou num sofrimento enorme porque o meu gado está sem pasto. E o preço do gado aqui em Rondônia baixou e eu sou obrigado a vender do preço que está, porque não tem pasto para o gado. E eu fiquei em cima da pedreira, ou seja, a história se repete. A história se repete. Observa que lá no passado, como José do Egito, foi a mesma coisa. O pai dele, Ialrucaf, que o povo chama de Jacó, tratava ele bem porque ele era obediente. Os irmãos dele se invejaram dele e venderam ele para os ismaelitas. A mesma história se repete. Os seus irmãos queriam matá-lo. Porém, um dos irmãos implorou para que não matasse, por isso que não mataram ele. Mas foi preso, sofreu barbaridade. Olha, então os inimigos da tua casa são seus próprios familiares. Está escrito lá em Mateus, capítulo 10, a seguir, né? Então, é o cúmulo dos cúmulos que Satanás faz no mundo. Então, eu sofro barbaridade. Por exemplo, eu levei um acidente e caí. Eu fiquei todo quebrado. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia tossir, porque quebrou, machucou por dentro. Aí o povo aqui está admirado, porque hoje eu já estou dirigindo, estou andando, estou aqui falando com vocês, e eles dizem que não é comum isso aí, um homem de 61 anos de idade quebrar a clavícula. E está aí parecendo que já não tem nem clavícula quebrada, mas dói assim, ó, dói. Eu sinto dores ainda por dentro, as minhas costas doem. Então o meu sofrimento é grande, mas a gente não para na batalha porque não pode parar. Eu vou ficar em silêncio por um tempo, porque o povo é muito metido a sabichão. Deixa o povo quebrar a cara um pouco aí, né? No passado o pai ficou 430 anos sem falar com o povo. Será que é por acaso? Não é fácil. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, fala de um livro, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Satã, ele conseguiu manipular e fazer um livro escondendo a verdade. Ele ofuscou a verdade. E o Pai me enviou para cá para poder mostrar o que está acontecendo. Ele ofuscou a verdade e colocou a cegueira. Padres e pastores, anciões da cristã no Brasil, muitos deles são bem intencionados, mas estão cegos. Eu vou provar nessa live aqui o quanto eles estão cegos. Muito bem, colocaram assim, vi um anjo, mas como anjo, se no hebraico, onde foram escritas as escrituras original, não tem J até hoje. E vi um mensageiro forte, bandando,
com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Se vocês acreditar ou não, o pessoal que está aqui comigo, eles se assustam quando eu abro a Bíblia, porque eu falo coisas que eles nunca ouviram falar. Ah, mas aqui, isso aí está manipulado, não é assim. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por quê? Por que não podia olhar? Hã? E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Arudá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No passado, Ialro, eu me prontifiquei a ficar, vou falar do jeito que o povo entende, 21 tempos, que o povo chama de dia, sem colocar alimentos na minha boca. E daí, o mensageiro de Ialro aparece a mim e diz, lá eles falam Daniel, o nome é Dayanul. Ó Dayanul, desde que você se prontificou a buscar Ialro, eu recebi ordem para vir lhe atender. Mas o príncipe deste mundo, ele me impediu eu de chegar a você. Mas o Pai me enviou Micaul, que vocês falam Miguel, Micaul, para interceder e me ajudar, aí eu consegui chegar aqui. Aí o mensageiro falou comigo e disse, sela essas palavras, porque elas são para o tempo do fim. Agora, mas na verdade, escreveram na Bíblia o tempo do fim, mas o original é o tempo do aio, o tempo das dores, o tempo das aflições, porque o mundo é infinito, o mundo é sem fim. O Pai jamais vai destruir o mundo. Não, o mundo é infinito. Esse mundo aqui vai ser habitado, vai ser renovado, aqui vai se tornar tudo novo. O que vai ser destruído aqui vai ser tudo que é maligno que está aqui em cima. Mas o reino aqui é de Alvo, o mundo aqui é de Alvo, e Alvo vai destruir o reino de Satanás, que está reinando, e vai implantar o reino dele aqui no mundo. Tá? Se modificará todas as coisas, e aqui vai reinar pessoas de Alvo nesse mundo. Muito bem. E agora, no tempo agora, o Pai me manda, me mostra que eu teria que ficar 21 tempos, que vocês chamam de dia, sem colocar alimento na minha boca. Foi simples para mim? Não. Você parar de uma vez só, não é fácil. Eu rolava na cama, eu deitava na rede, eu deitava no chão, eu levantava, deitava no piso da casa, eu ia para um lugar, meu corpo doía todo, até vencer. A minha esposa, na época, dizia, você vai morrer. Eu dizia, não morre, eu sei o que está acontecendo. Eu emagreci 12 quilos em 11 e 21 tempos. Então, a mesma história se repetindo. Então, é isso. Então, um livro selado por dentro e por fora. Que livro será esse? Veja bem, este livro, que é o verdadeiro que eles consumiram, aí eles pegaram e fizeram um livro paralelo, chamado Bíblia, manipulando e enganando o povo. E aí eles embutiram as mentiras no lugar da verdade. E o Pai agora me dá condições de desvendar o mistério e mostrar o que é verdadeiro e o que é mentira dentro desse livro aqui. Vamos lá? Jeremias. Vamos procurar Jeremias capítulo 18. O título da live é... O sol está tampando o seu rosto. Está dando diferença aí? Um pouco. Quando você move assim. Eu vou ter que mudar a posição aqui, que o sol está tampando o meu rosto. Tá batendo. Aguarda só um momentinho. Pega a cadeira aí,
Agora melhorou. Vamos lá. Então o Pai me deu condições de desvendar o mistério e mostrar o que eles fizeram. Muito bem. O título da live é O Vaso na Mão do Oleiro. Jeremias capítulo 18. O nome, na verdade, é Yarmi-Yahweh. Vamos lá? A palavra, aqui eles escrevem Senhor no lugar que está Senhor, que Senhor é Baal, eu digo o Altíssimo, ou Yahweh. No lugar que está Deus, eu falo o Altíssimo, ou Yahweh. Porque Deus nós sabemos que é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Para quem quer saber a origem do nome Deus, assista o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões. Lá eu dou a origem do nome Deus, ok? Jeremias capítulo 18. A palavra do Altíssimo Yahweh que veio a Yarmi-Yahweh, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Altíssimo Yahweh, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Yahushurula, que escreve Israel. Diz o Altíssimo: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Yahushurula. Muito bem. Quem é o oleiro nessa história? Satanás. Satanás é o oleiro. Observa, versículo, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Altíssimo que veio a Yarmi-Yahweh, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, aonde está o oleiro? Lá embaixo. Aonde está Yahweh? Lá em cima. Yahweh mandou Jeremias, vou falar do jeito que você entende, vir aonde? Descer lá embaixo na casa do oleiro. Quem é que governa esse mundo aqui? O oleiro Satanás. O pai mandou o profeta descer lá embaixo na casa onde estava o oleiro, fazendo a sua obra. Satanás está aqui nesse mundo fazendo a obra dele. Observa, Jeremias capítulo 18. Vou ler do jeito que está na Bíblia. Você sabe que Senhor é Baal, e eu vou ler do jeito que está. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Quem é esse Jeremias aqui? O mesmo Yahushua. Yahushua estava lá em cima nas alturas. O pai tirou ele de lá e fez ele descer nas partes mais baixas desse mundo, para mostrar a verdade, para fazer o resgate do povo que quer ser resgatado. Aí ele diz: a palavra do Altíssimo Yahweh que veio a Yarmi-Yahweh, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele estava lá nas alturas, deixou o seu lugar e desceu aqui embaixo na casa do oleiro, que é o oleiro Satanás. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Juarez Cardoso Vital morava lá em cima nas alturas com Yahweh, não tem nada a ver com essa situação. O Juarez Cardoso Vital é o mesmo Yarmi-Yahweh daquele tempo. E Yahweh naquele tempo me fez descer aqui
E eu aqui cheguei sem nada saber, inocente total. E aí, aos poucos, Iau me fez ouvir as suas palavras. E ele me transmitia as mensagens e eu transmitia ao povo naquele tempo. A mesma coisa está acontecendo hoje. O oleiro é Satanás e o transmissor, o desvendador, aquele que vai desvendar. O livro com 7 selos selados chama-se Juarez Cardoso Vital. Porque é o único que foi escolhido por Iau para isso fazer. Filho único é mentira, o único que foi escolhido para uma obra que outro não ia ter condições de fazer. Você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe o que eu tenho sofrido. Vamos lá. A palavra do Altíssimo Iau que veio a Yarmiel dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observa, e desci à casa do oleiro, quem desceu? Yarmiel, que vocês chamam de Jeremias. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele quem? Satanás. Quem estava fazendo a obra aqui embaixo? Satanás, enganando o povo, a obra de enganar. Ele é enganador, ele é o assolador, ele é o destruidor, ele é aquele que quer matar, roubar e destruir. Ele não quer o bem de ninguém. Vamos lá, Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Altíssimo que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro. Ele levantou lá em cima e desceu para cá. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas o Yarmiel, ele veio de lá, chegou aqui sabendo tudo, não, nasceu na merda. Na mesma coisa que o povo nasceu, na mesma situação, passando por tudo, porque não tinha um outro meio de fazer a obra se não conhecer o processo. E descia à casa do oleiro, olha só, ele desceu, versículo 3. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele quem? Satanás. Versículo 4. Como faz o que ele fazia de barro? Será que Iau faz obra de barro? Lógico que não. As obras de Iau é de ouro, puro, não é de barro. História que o Altíssimo amassou o barro e fez uma estátua e soprou nele fogo de vida, mentira! E que arrancou a costela depois para fazer uma mulher, mentira! Assista o vídeo, a história de Adão e Eva é verdadeira? Lá eu expliquei sobre isso. Ok? Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Aí os pastores mentirosos diz aqui que o oleiro é o pai lá em cima. Mas será que o vaso na mão do pai lá em cima quebrava? Ah! Será que algo que está na mão do Altíssimo consegue cair e quebrar? Eu acho que não. Agora na mão de Satanás quebra. Satanás, perante Iau, ele é fraco. Ele é forte aqui embaixo, mas lá em cima ele não aguenta com o Iau, não. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. A obra de Satanás aqui, vai ser quebrado tudo. Tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Altíssimo, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Yahushuru. Diz o Altíssimo: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Yahushuru. Vou explicar isso aqui. Veja bem. Vamos pegar aqui um oleiro material. Um homem amassando barro e fazendo um vaso. Só que quando se trata disso que nós estamos lendo, nós não estamos falando de vaso feito de barro.
Nós estamos falando de uma obra que não é barro. É uma obra de conhecimento, é uma obra superior a material. Não tem nada a ver com obra material. Porém, Hasatan pegou as pessoas que não eram material, que veio lá de cima numa certa posição e destruiu todos os conhecimentos deles. E deixou as pessoas em más lençóis, quebrou o vaso. E fez a obra dele em cima do povo. Quebrou tudo. Então, o que acontece? O Pai nas alturas, ele está mostrando aqui que da mesma forma que Hasatan quebrou as regras, quebrou os verdadeiros ensinamentos, implantou a mentira, e ao vai quebrar essas pessoas que acham que são sábias e vai fazer elas passar por um processo e se tornar novas. É isso. O homem tem que passar por um processo para poder chegar no devido lugar. Vamos lá? Muito bem. Como eu li no Apocalipse, vamos lá. Vamos voltar ao Apocalipse. Apocalipse, quanto eu estava? Apocalipse 5. Apocalipse 5. Ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Por dentro e por fora. E eu vou falar para vocês que nessa live eu vou falar para vocês do viver em um corpo carnal e do viver fora do corpo carnal aqui embaixo. Hoje, o homem vive em um sistema carnal. Por que foi implantado esse sistema carnal? O meio mais fácil dos homens e das mulheres se regenerarem e voltar para seu estado de origem. Mas esse sistema carnal, ele é provisório. Eu disse em outras lives anteriores, em outros vídeos, que Yahweh não mata ninguém. Aí as pessoas não conseguem discernir, porque são incapazes, incompetentes, e não têm o verdadeiro conhecimento das alturas, e muitas delas ficam jogando pedras em mim. Ou seja, fazendo besteira porque não sabe de que se trata. Veja bem, digamos assim, um homem hoje, ele se revolta contra o pai Yahweh. Yahweh pode tirar ele do corpo carnal? Sim. Mas Yahweh matou ele? Não. Apenas tirou o viver dele nesse sistema de corpo carnal. No momento que ele acaba de perder o corpo carnal, ele fica em um outro corpo que não é carnal, sabendo que ele esteve aqui no mundo, o que tem aqui no mundo, os familiares dele que ele deixou, ele sabe de tudo aqui. E tem uma, não vai para lugar nenhum, ele fica aqui mesmo, sem o corpo carnal. O corpo carnal é o meio mais fácil das pessoas se regenerar e voltar para casa. Eu pergunto para você, por que Yahweh pede para não temer quem mata o corpo? Está escrito isso. Mateus capítulo 10,
Olha bem esse nome Mateus. Esse nome Mateus é maligno, tá? O nome original é Manialro. Eles mudaram para Mateus, colocando Theos, de Zeus. O nome Deus originou de Theos. E Theos é Zeus. E Zeus é Deus, a maior estátua do país da Grécia. Quando você diz louvado seja Deus, você está dizendo louvado seja Zeus, o Deus dos deuses dos gregos. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. O Deus dos deuses deles, o Deus maioral deles é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Quando você diz louvado seja Deus, você está dizendo louvado seja Theos. O louvado seja Zeus, o louvado seja Deus. É a mesma coisa. Então eles trocaram o nome Manial para colocar o Theos. Botaram Mateus. Olha o Theos aí. Theos. Zeus. Né? Eles modificaram tudo. Elias. Dizem que Elias andava com Eliseu. Eliseu era agarrado com Elias. E aí diz que o Altíssimo separou um do outro e Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. Isso é mentira. Inventaram. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que carne e sangue não entra no céu. Ué, mas então como é que subiu para lá com o corpo? Hã? Agora observa a mudança que eles fazem. Elias, o nome não é Elias, é o Lialho. Aquele que é semelhante, que significa Yalho é o Supremo. O Lialho. Inclusive eu tenho um netinho com esse nome, o Lialho, que significa Yalho é o Supremo. Segundo eu fiquei sabendo, esse netinho meu está nos Estados Unidos. Nunca mais os vi, porque os meus filhos tiraram de mim. São muito apegados comigo os meus netos, mas nunca mais eu os vi. Gosto dos meus netos, mas os meus filhos proibiram os meus netos de falarem comigo. Tá. O meu netinho chama Ulialho. Tá o quê? Ulialho, que significa Yalho é o Supremo. Então o nome Elias inventaram. É Ulialho. Elias, dando ênfase ao El. Elias, El. El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Aí colocaram Elias, botando El, Elias. Tá. Eliseu, ó, de novo. Eliseu, Zeus da Grécia, botou Zeus, Eliseu. O nome dele é Ulshua. Ul significa supremo, que é o título do nosso pai, Yahweh. Ul, o supremo. Aí o nome dele é Ulshua, que significa Ul, salva. Shua significa salva, Ul, salva. Eles colocaram Eliseu colocando Zeus, colocando o El e os Zeus. Satanás manipulou tudo. É cúmulo dos cúmulos. Mas aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Na verdade, a alma inventaram. Na verdade, o correto é não temais o que mata o corpo. E não temais o que mata o corpo. E não podem matar a alma, não pode matar você. Porque se você estiver ligado com Yahweh, você aceitou Yahweh de verdade, você saiu da idolatria. Se eles conseguirem tirar você do corpo, você vai entrar num gozo profundo, você não morre, você apenas largou esse corpo e pegou um corpo com Yahweh. Você continua você. A minha alma, não existe alma, é você. Eu sou eu, meu corpo é outra peça. Porém, eu estou dependendo do corpo que fui colocado nele. Na hora que eu sair do corpo, sou eu. Minha alma, meu espírito, isso é coisa que inventaram, é coisa de macumbaria. Mas vamos lá. Não temeis que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aham. Então, por isso que os profetas no passado eram espancados, maltratados, matavam eles e eles não reclamavam. Eles falavam, isso aí é provisório, já já eu estou indo embora. E lá eu vou gozar com meu pai uma vida gostosa. É isso. Então, eles tinham segurança no que faziam. Muito bem, vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, do 1 ao 6. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 6. E o quinto anjo, já disse que a palavra anjo não está certo, porque lá não tem J onde foram escritas as escrituras originais. O mensageiro, né? E o quinto mensageiro tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu, viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Que estrela é essa? Satanás. Satanás caiu lá de cima. E aqui tomou conta disso aqui. Isso aqui ele dominou. Isso aqui é um abismo. E ele está com a chave aí e prendeu todo mundo. Só Iau consegue tomar a chave dele agora e prender ele. Tá. E abriu, ó. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Aqui está tudo escuro, Satanás escureceu tudo. Satanás ensinou o homem a utilizar fogo. Não era para ver as queimadas. Satanás ensinou o homem a comer carne, que não era para o homem comer jamais. Quando você come a carne, você está comendo o seu irmão, que está em um outro corpo diferenciado do seu. Mas é tudo seres que o Pai criou. Então, Satanás fez o homem comer carne. E por o homem comer carne, veio a criação exagerada de rebanhos. E aí veio os desmatamentos. Mas para desmatar, desmata, depois tem que atear fogo. Você imagina uma derrubada aí de 1000 alqueires, quando põe fogo, aquilo seca. Ou imagina a quantidade de fumaça que sobe. Ou seja, fica tudo preto, tudo escuro. Isso é que está causando problema no mundo inteiro. As indústrias, as fábricas de alimentos feitos ao fogo, isso não era para existir. Satanás modificou todo o sistema. E aí, veja bem, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Pode ver que escurece tudo. Fica preto. Tá. Então, versículo 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, embora Satanás fez, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Yahweh, que escreve Deus. Ou seja, Satanás não é permitido destruir todas as pessoas. Só aqueles que entregou a ele mesmo e não quer saber da verdade. Porque tem pessoas que mesmo você mostrando a verdade, fala, que se dane, para mim tanto faz. É aquele caso. Agora, a pessoa mesmo que está errada, se ela quer um conserto, ela tem a chance de consertar, e mesmo na idolatria, ela tem a proteção de Yahweh, porque Yahweh a conhece e sabe que ela está enganada, mas querendo o bem. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirão deles. Quando serão esses dias? Veja bem,
A Bíblia, ela está fora de ordem. As pessoas que dizem que são sábias dizem fora de cronologia. Esse nome cronologia é maligno, vem do deus Crono, satânico. Então não utiliza a palavra cronologia, eu disse fora de ordem. Porque quando você diz cronologia, você está dando ênfase ao deus Crono, satânico. Tá? Então eu digo, a Bíblia é fora de ordem, eles misturaram para o povo não entender. Aqui está misturado, uma parte é agora e uma parte é depois de agora. Depois de agora quando? Veja bem, lá do Apocalipse, aonde li, Apocalipse 5, fala de um livro escrito por dentro e por fora. De que se trata? Se trata da vida aqui, as escrituras originais que eles consumiram, ela tratava da vida do homem aqui no corpo carnal e da vida do homem fora do corpo carnal. Por isso que é escrito por dentro e por fora. Fala da vida aqui dentro do corpo carnal e fala da vida fora do corpo carnal. No momento que o homem sai do corpo carnal, aí a vida dele fica mais complicado ainda. Digamos assim, no corpo carnal, se você, digamos, der uma dor de cabeça por um alimento, uma coisa que você comeu que não lhe fez bem, você vai lá nas florestas e arruma algo natural e toma e alivia aquela dor. Porque você está em um corpo carnal, no corpo carnal você tem como aliviar a dor se você utilizar as coisas naturais que o Pai deixou de forma sábia. Digamos que o homem, um corpo carnal, dá uma caganeira, uma diarreia. Digamos que ele está fora de onde não tem um outro medicamento que o povo utiliza. Ele vai lá na floresta ou mesmo no terreiro da casa dele, pega um pé de goiaba, né? Vai lá, pega os brotinhos da goiaba, mastiga, engole e corta a caganeira, corta a diarreia. Aquelas goiabinhas novinhas que está saindo, você mastiga aquilo e engole, já você não tem diarreia. Caju, tem uma série de coisas. Então o que acontece? No corpo carnal, você tem essas facilidades. Fora do corpo carnal, não tem. Quando o homem sair do corpo carnal, ele vai passar por uma purificação fora do corpo carnal, mas aí é doído. Aí é doído. Não tem meio termo, não. Ó, versículo 5 do Apocalipse, capítulo 10. Vamos lá. Capítulo 9. Cadê o 9? Versículo 5 do capítulo 9 de Apocalipse. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Segundo conta, dizem que a maior dor que existe, não sei se é verdade, estou falando aqui o que já me disseram, que quando o escorpião fere uma pessoa, diz que a dor é enorme. E aqui está dizendo, eles colocaram 5 meses a dor do escorpião. Ou seja, isso aqui é para as pessoas que estiverem fora dos corpos carnais. Isso aqui não é agora. As pessoas vão desejar a morte e não morrem, porque a pessoa sem corpo carnal não morre. Será que vai haver tormento? E aonde é isso? Aqui é onde nós estamos, só que vocês não têm acesso a elas. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 6 do Apocalipse 9.
E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirão deles. Mas quando que esses dias é aqui? Não, aqui os homens morrem. Mas fora do corpo carnal você não vai morrer, você vai ter que pagar tudo que você fez de errado. Não tem boquinha não, não tem meio termo não. Qualquer homem, qualquer situação, aquilo que ele plantar, ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Mesmo o homem na idolatria. Se ele fizer o bem, tarará, papapá, ele não vai entrar no reino de Yahweh, porque ele não aceitou o nome Yahweh, porque só há um nome pelo qual se possa salvar. O nome é Yahweh. Mas a situação dele fica mais leve, porque ele não fez bravuras, coisas absurdas. Então vai chegar um momento, ele vai pagar o preço por ter passado pela idolatria, mas a pena dele vai ser mais leve devido a ele não ter sido perverso, maldoso, malvado, roubado, matado, destruído. A mesma coisa que o pai me mostrou com nitidez profunda. Cidadão hoje tira a vida da pessoa. Digamos que você se levanta contra alguém e mata alguém. Aí como vai ficar a sua situação? O pai deu o direito do homem nascer no corpo carnal, regenerar e voltar para casa. Quando você mata alguém, você está tirando o direito que o pai deu para ele. Você está complicando a sua vida, sem contar que fora do corpo carnal você vai encontrar com essa pessoa. E aí? Digamos que você matou 10, você vai encontrar com os 10. E tem uma, você vai entrar na peia, tá? Vai, eu vi, o pai mostrou para mim o que eles fazem. Os seres, eles são perversos, isso é uma guerra. Eles estão fora dos corpos carnais, também mas lençóis, na mesma situação do que você está. Que você matou alguém, não aceitou a verdade, aí você vai encontrar com esse alguém, esse ser lá vai estar revoltado, vai meter o cacete em você. Meu pai apanhou demais depois que morreu. O pai me mostrou. Meu pai matou não sei quantos. Quando saiu do corpo carnal, foi cacete para cima dele, tá? Eles amarravam ele em animal e arrastava. Arrastava. Amarrava ele pelo cabelo e saía puxando assim, correndo o couro no chão. Aí um ser do Altíssimo apareceu a mim e falou: Juarez, pede por ele, senão está enrolado. Eu pedi chorando, tá? Inclusive, eu bati o joelho no chão. Eu pedi chorando. Aí depois que eu pedi, eu fiquei sabendo que houve a libertação dele. Aí ele ficou preso, fora desse sistema aqui, tá? Prenderam ele, tá? Depois que ele estava preso, Yahweh me levou onde ele estava. Eu fui lá, vi ele preso, tá? Não era permitido eu falar com ele, eu apenas via. Tinha mais gente com ele onde ele estava. Só que ele estava vestido e não estava mais sendo judiado. Estava só preso. A última vez que eu fui lá, que o pai permitiu, aí ele foi permitido ele falar comigo. Ele disse: Juarez, eu já paguei a minha pena. Eu já estou livre, já estou saindo daqui. Nunca mais voltei lá, o pai não permitiu mais. Depois eu fiquei sabendo que eu tinha retornado ao mundo e estava no estado do Mato Grosso. Ok? Aí as pessoas me dizem assim: ah, mas você está falando de reencarnação. Não, não é bem assim. Você nasce de novo. O teu corpo que você morreu, esse fica no cemitério. Aí o pai lhe dá uma outra chance e você entra no útero de uma mulher e nasce de novo. É isso. Aqueles que alcançam essa oportunidade, que não são todos. Ok? Então isso aconteceu com meu pai. Então as pessoas têm que pensar direitinho para não fazer besteira. Isso aqui não é uma religião. Não, isso aqui é a verdade. Vamos lá. O sinal da besta.
Eu vou falar esse assunto aqui porque está havendo aí uma situação. Eles estão dizendo que vão espalhar um dinheiro no mundo, né? Estão dizendo que vai haver uma doação de um dinheiro no mundo, tá? Mas aí chegou em mim uma informação que as pessoas que eles passarem esse dinheiro, eles querem implantar de forma subcutânea, isso é, entre o couro e a carne da pessoa, entre o couro e a carne, eles querem implantar, né, o número 666 dentro da pele da pessoa. Sabe quando que o Juarez aceita um dinheiro desse? Nunca. Aí as pessoas estão me perguntando, mas ô Juarez, este é o sinal da besta? Olha, veja bem, eu gravei um vídeo lá atrás e no vídeo eu mostrei o sinal da besta. Que sinal eu mostrei? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ou seja, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito de Satanás. Que santo vem de Satanás. Isso é um sinal da besta? É. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Sinal da besta. Quem é a besta? A Igreja Católica. Quem é a besta? O Jesus Cristo. O Jesus Cristo é a besta, implantada pela Igreja Católica. Quem é a besta? O sistema religioso mundial. É a besta. O sistema religioso é a besta. Observa que está escrito no Apocalipse que todos aceitariam a besta. Todos. A população já aceitou a besta. Observa que toda a população aceitou o Jesus Cristo. Você hoje está com Ió, mas você esteve no Jesus Cristo. Então todos aceitaram a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Yahweh, que expõe Deus, para blasfemar do seu nome. Satanás usou. Quem abriu a boca em blasfêmia contra Yahweh? Satanás. E colocou a população mundial para blasfemar de Yahweh. Blasfemar do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Yahweh para blasfemar do seu nome. E do seu tabernáculo dos que habitam no céu. Ou seja, Satanás modificou as Escrituras, tirou os nomes originais dos profetas, dos seguidores do Pai, e trocou os nomes deles por nomes de blasfêmia. Os nomes do povo eram um louvor a Yahweh, pois todos os nomes do passado tinham vínculos com Yahweh. Satanás modificou e colocou esses nomes para ter vínculos a ele. Por exemplo, quando você coloca o nome do seu filho Eliseu, você está louvando a Zeus, que é o mesmo Deus. Quando você coloca Mateus, você está louvando a Teus, que é o mesmo Zeus. E assim vai, ele modificou tudo. Os nomes têm vínculo com Yahweh. Ele modificou e colocou para ter vínculo com ele, com Satã. Então, aí as pessoas estão preocupadas com o sinal da besta. Mas são quantos? Quando eu mostrei que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era o sinal da besta,
eu não tinha o amplo conhecimento que o Pai me deu hoje. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o sinal da besta? É, mas é um dos sinais da besta. A besta ela tem vários sinais. O número 666 é um dos sinais da besta. Existem vários sinais da besta. Vários, vários, vários. É uma imensidão de sinais da besta. Não é só um sinal. Ela tem vários sinais. Por exemplo, o maçônico, que é ligado à besta, eles, quando cumprimentam um ao outro em algum lugar, eles têm um gesto na mão, um sinal, que eles pegam na mão do outro, eles sabem que o outro é maçônico. Tá? Eu perguntei isso para os maçônicos, mas por que vocês, quando pega na mão do maçônico, vocês fazem um gesto? Ele falou, porque se eu estiver no centro de São Paulo e eu encontro alguém, eu pego na mão dele, eu sei se ele é maçônico ou não, por causa do sinal. Quando eles preenchem um cheque, se você nunca prestou atenção, você pode prestar. Eles preenchem o cheque aqui, ó. Aqui está a assinatura deles, né? Aí quando chega no final da assinatura, eles põem 3 pinguinhos assim, ó. Tá? Eles põem os pinguinhos no final. Ou seja, eles deixam o sinal no cheque. Alguém que pega aquele cheque sabe, esse aqui é do nosso povo, é maçônico. Tá? Então, em tudo que eles fazem, eles deixam um sinal. Então, o Satanás aqui no mundo, ele deixou os sinais dele. Por exemplo, um boneco é um sinal de Satanás, representa a ele. Assim como a bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, em qualquer país representa o país, o Brasil, os bonecos representam os seres que trabalham com Satanás. Tá. A bandeira do Brasil, as cores, vamos lá. O verde representa a floresta. O azul representa o céu aí que você olha para cima e vê. O branco representa a tranquilidade, que eles chamam de paz. Que esse nome paz é maligno. Paz é um ídolo satânico da macumbaria. É uma pomba-gira do adultério, da macumbaria. No lugar dessa palavra é tranquilo ou tranquilidade. Então, o branco representa a tranquilidade. O amarelo representa o ouro. Então, as cores que estão dentro da bandeira têm as suas representações. As estrelas que estão dentro da bandeira representam os estados do Brasil. Pode ver que a mesma quantidade de estrela que tem dentro da bandeira é a quantidade dos estados que tem no Brasil. Pode ver que tem uma estrelinha maior lá representando o Distrito Federal, que é Brasília. Assim, Satanás implantou o reino dele aqui. Uma roupa que você compra cheio de desenho, aqueles desenhos estão representando os seres de Satanás. Um pacote de bolacha que você compra, pode ver que tem bonecos. Os bonecos representam Satanás. Está tudo enganado a população. A população tem que acordar. Mas é isso. Pessoal, eu não quero me estender muito. Eu quero dizer a vocês que eu tenho falado, tem sido criticado, um absurdo. Não tem problema. Porém, eu quero dizer para vocês, eu estou cansado. Cansado. Não vou negar para vocês. Eu tenho sofrido. Vocês não têm nem ideia o que é isso. Falando assim, parece ser simples. Então, eu estou disposto a ficar em silêncio por um tempo. Tem várias lives. No Facebook tem mais de 300 vídeos. Então, o que acontece? No meu canal Juarez C. Vital, tem várias lives e vários vídeos. Eu já disse e redisse várias vezes uma imensidão de coisas.
As pessoas dizem assim, mas eu já assisti o seu vídeo. Assistiu, mas não viu. Tem pessoas que assistem o vídeo 20 vezes e dizem assim, olha, eu assisti, cada vez que eu assisto eu vejo algo que eu não vi. Esses vídeos têm segredos. Então, o que acontece? Eu vou repousar com Yahweh por um tempo e vou aguardar o tempo certo de Yahweh se manifestar com forte poder, porque vai manifestar. Eu serei colocado como Pai das nações, mas todas as coisas têm um processo para se cumprir. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Um juiz de direito. Um homem, para ser juiz de direito, ele tem que estudar advocacia, ele tem que estudar as leis do país. O que acontece? Eu vou dizer para vocês algo aqui profundo. Vocês não são obrigados a acreditar, mas é verdadeiro. Uma coisa é um engenheiro estudar a teoria, como fazer uma obra. Outra coisa diferente, ele colocar a mão na massa e ir fazer a obra. Yahweh não vem com teoria, Yahweh vem com a prática. Então, o que acontece? Hoje, eu sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz. Eu irei chegar à posição de advogado. Não advogado material aqui do mundo. Acho que você vai me entender. Irei chegar à posição de juiz. Porque Yahweh, ele está numa posição lá nas alturas que jamais vai vir aqui. Não. Então, por que eu sou filho único? Eu fui o único escolhido para passar por um processo missioso de aprendizado. Mas passar por isso, teve que tirar todos os meus conhecimentos, nascer em um corpo carnal, na inocência, comendo e praticando o que vocês praticam. Chegando certo tempo, o Yahweh, aos poucos, começa a mostrar de que se trata, e aos poucos ele vai iluminando e mostrando, é uma escada que vai subindo de degrau em degrau, em degrau, em degrau, até chegar à posição de advogado e juiz. Porque chegará um tempo que todos prestarão conta do que se passou no mundo. E Yahweh não vai pegar para julgar alguém que não passou pela situação que a população passou. Porque Satã, ele é o acusador. Ele vai acusar. E vai ser dado o direito dele acusar. Quando chegar nesse tempo, ele vai se manifestar acusando você. Mas aí vai entrar a minha pessoa que passou pela mesma situação que você passa, para explicar de que se tratou aqui no mundo, de que houve aqui no mundo, como é que era isso, como é que era aquilo. É uma coisa. Por exemplo, tem pessoas que estão presas como estrupador e não são estrupador. Tem pessoas acusadas como estrupadores e não são estrupadores. Eu sei disso. Tem pessoas inocentes nas cadeias. Tem pessoas que estão como estrupador e é estrupador. Mas tem pessoas que estão acusadas como estrupador sem ser estrupador. De que se trata? Os seres satânicos, eles são maus e perversos. Eles pegam até uma pessoa boa e por um momento a pessoa dá um vacilo, ele entra na pessoa, coloca um desejo sexual absurdo, a pessoa pega uma mulher aí e tem relação sexual com ela, depois ele é acusado como estrupador. Depois que aquele ser satânico abandona aquela pessoa chora arrependido daquilo que aconteceu naquele momento, ele jamais queria que aquilo acontecesse, tarará, e as pessoas maldosas, usadas por Satanás, mete o cacete, mete a língua e fala e tal. Por isso que eu digo,
Não vamos julgar as pessoas sem saber na íntegra o que está acontecendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por isso, Yahweh é justo, Yahweh é perfeito. Eu estou passando por todo o processo no mundo, mas vai chegar um tempo que aí vai ser julgado a população. Mas aí eu vou esclarecer, ó, isso aqui lá no sistema carnal era assim, assim, assim. O homem não tem como passar por isso sem fazer isso, 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 porque o sistema é difícil, é mau, é perverso. Então, irei julgar de forma justa, de forma perfeita, quando chegar esse tempo. As pessoas que me criticam, que largam a borracha, não sabem a besteira que estão fazendo. Eu não quero mal de ninguém. Eu não quero mal de ninguém. O policial que me prendeu, que atirou em mim de fuzil, quando foi, que na verdade não foram para me prender, foram para me matar. Ele veio lá da minha propriedade rural até a cidade, conversando comigo dentro da viatura, e me pedindo se eu perdoava ele, perguntando aonde estava o segredo. Eu dizia para ele, eu serei governo no mundo. Deixava ele louco da cabeça. Ele falava assim, o senhor vai me perdoar? Eu respondia para ele, toda pessoa que comete um crime, ela vai presa. Quando ela paga o seu crime, ela está livre. Ele repetia, mas o senhor vai me perdoar? Eu respondia. Foi várias e várias vezes, ele me implorava se eu perdoava ele, perguntando aonde estava o segredo. Será que chocou eles? Aí fica você me criticando na internet, aí, sério, sem saber o que está acontecendo. Agora, veja bem, se eu sou contra a macumbaria, se eu sou contra a feitiçaria, se eu sou contra todo o sistema satânico, e os caras atiram em mim de fuzil, ficar numa moita de bambu com 3 espingardas, atirar as 3 espingardas não falhou. Foram na minha casa meter as armas em mim, as armas falharam. Mandaram não sei quantos pistoleiros me matar, não mata. E as pessoas ainda duvidam. Agora, se você me perguntar, se essas pessoas que lhe fez o mal vinha a você, você perdoa elas? Perdoou. Tranquilo, eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho maldade com ninguém, gente. Não. Aí, as pessoas me dizem assim, mas por que então, Juarez, você comprar um revólver 38? Meu amigo, você utiliza o lado positivo das coisas. Não tem nenhum mal você possuir um revólver 38, desde que seja dentro da legalidade, dentro da lei. Veja bem você, será que o Juarez Cardoso Vital já matou alguém? Lógico que não. Será que o Juarez Cardoso Vital vai matar alguém de revólver? Lógico que não. Mas então, para que o Juarez Cardoso Vital quer um revólver? Falo para você. Digamos assim, eu estou na minha propriedade rural. O ladrão vai no meu curral à noite para roubar gado. Vai lá, digamos, 3, 4 homens. Se eu estou desarmado, eles vão levar tudo, eu não vou poder falar nada. Eu tenho que ficar muito quietinho. Agora, se eu estou com um revólver 38, eu vou atirar no ladrão? Eu não. Eu arranjo um lugar lá que não tem perigo, dou uma camaçada de tiro, o ladrão abre no mundo. Fala, epa, o negócio aqui é boca quente. E não rouba meu gado. Eu precisei matar alguém? Acho que não. Observa você. Se tiver uma porção de homem brigando, aí tá ali aquele rolo brigando. Se alguém pegar uma arma e der um tiro para cima, a briga acaba na hora, o nego abre. Precisou matar alguém? Não. É como a faca. Se você utilizar ela de forma correta, você vai cortar uma verdura. Se você utilizar de forma errada, você vai tirar a vida de alguém. Eu utilizo faca na minha casa. Já matei alguém com faca? Não. Então é isso. As pessoas, se usarem as coisas de forma sábia, elas têm as suas utilidades. Como também tem o lado negativo. Você tem que saber usar o seu lado positivo. É como a internet. O celular. O celular é uma arma destruidora.
Se você entrar aí assistindo desenho, assistindo esse jogo no celular, você está acabando com a sua vida, você está assistindo os demônios. Eu faço isso? Lógico que não. Utilizo o celular só para fazer a obra de Yahweh, mais nada. Pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês que estão inscritos no meu canal, Juarez C. Vital. Desejo bem a vocês. Eu quero pedir a você que está me ouvindo, inscreva-se no meu canal, Juarez C. Vital. Você que não é inscrito, dê o like, para que o YouTube recomende os vídeos a outras pessoas. Porque eu não pego dinheiro das redes sociais, porque não posso. Porque as redes sociais, para pegar dinheiro, tem que fazer propaganda. E eles colocam ídolos nas propagandas, e eu não posso fazer propaganda com ídolos. Então, por isso que eu não pego dinheiro das redes sociais. Inclusive, o YouTube já mandou mensagem me chamando para fazer parceria com eles e tal, mas eu não posso devido a isso aí. O meu trabalho é limpo. Eu quero dizer para vocês que eu vou ficar em silêncio por um tempo, tá? Mas fica tranquilos, essa obra não vai parar, essa obra vai avante, tá? O Altíssimo Yahweh está conosco e nos guiará no bom caminho. Tem uma outra situação aqui, para finalizar, que eu preciso relatar. As pessoas querem vir aqui para minha casa. Eu tinha um projeto até a semana passada, e eu voltei atrás no projeto. Eu sou bem intencionado. Muitos irmãos e irmãs não têm condições de comprar uma propriedade rural, porque o dinheiro delas são poucas, das pessoas, e daí, por o dinheiro ser pouco, elas não conseguem comprar. Porque aqui em Rondônia, um alqueire de terra aqui são 2,42 hectares, ou seja, são 24.200 metros quadrados, ou seja, 110 metros de frente, 110 metros de fundo e 220 metros de lateral. Forma-se um alqueire de terra de Rondônia, o alqueire de Rondônia. Então, o que acontece? Para você comprar apenas um alqueire de terra, é caro. Se você for comprar uma chacrinha de um alqueire, eles pedem 300 mil, 400, 500 mil, tem até de 1 milhão ou mais. Então, eu pensei em comprar uma área de terra e, comprando uma área grande, compra num preço mais baixo. E aí, dividir os alqueires para os irmãos, daria para vender a 100 mil alqueires. E aí, fazer as casas dos irmãos, em forma de mutirão, pegar os irmãos e fazer as casas dos irmãos, ajudar os irmãos e tal. Mas aí eu fui ver uma outra situação aí que aconteceu e me deixou triste, abatido. Eu desisti desse projeto, não vou lidar mais com isso. Inclusive, na minha chácara, nós estamos fazendo uma lavoura, né, o irmão Juvenal, e daí ele plantou umas 2.000 covas de melancia e vai plantar mais coisa. E tem um irmão em São Paulo, por nome Dênio, que estava doando para cá, para puxar essas lavouras, para ajudar os irmãos, para levar para Porto Velho, para poder vender. Aí eu liguei para ele e falei, olha, irmão, a gente não vai aceitar essa doação. Eu mudei de ideia, eu não vou intervir nas vidas particulares dos irmãos e das irmãs. Se as pessoas quiserem vir a Rondônia, venha por conta própria, não conta comigo. Não, eu estou decidido a não dar palpite na vida financeira de irmão e de irmã nenhuma. Não. Ai, irmão Juarez, onde é que tem uma casa mais barata? Onde é que tem uma terra mais barata? Me ajuda a comprar uma terra, me ajuda a... Não conta comigo para isso. Não. Se chegar na minha casa qualquer irmão, qualquer irmã, é lógico que eu vou receber bem, das minhas condições, porém, sem compromisso de intervir nas vidas particulares deles. Uma outra coisa. Vamos lá, que o pessoal está comendo gato por lebre. Eu disse que aqui em Rondônia é a terra prometida.
Mas prometida a quem? Eu disse. Para quem que Yahweh prometeu uma terra? Ao povo hebreu. Você tem certeza se você é hebreu? As pessoas têm que acordar. Eu deixo as pessoas criticar, deixo as pessoas falar, porque as pessoas são metidas a sábias, para depois eu puxar o tapete. Eu disse que Rondônia é a terra prometida, e é. Mas prometida para quem? Para o povo hebreu. Mas e os demais povos vão deixar de existir? Não. Vão morar em outros lugares. Chegará um tempo que o povo hebreu se reunirá todos no mesmo lugar. E esse lugar é Rondônia. Você que mora em Israel, você vai ver se eu estou mentindo. Você que mora no país de Israel, você vai ver se eu estou mentindo. Eu sou o legítimo hebreu. E o meu nome hoje é Juarez Cardoso Vital. Mas eu sou o Yahweh Abraham, que você chama de Abraão do passado. Chegará um tempo que serei governo mundial. Mas quando é esse tempo e como que é isso? Vamos aguardar. As coisas não é como as pessoas pensam. Então, quem vai vir para cá? Os hebreus? Você tem certeza que você é hebreu? Ah, eu quero ir para aí, tarará. Mas será que você é hebreu? Porque as outras nações também têm o direito de salvação? Tem. A salvação é só para o povo hebreu? Não. Eu ia encerrar aqui, mas me puxou um assunto aqui. Eu vi um absurdo ontem, numa explicação de um povo metido a sábio, na internet. Eu não sou de assistir vídeo, mas enviaram um vídeo para mim, e naquele vídeo eu fiquei, mas isso é o cúmulo dos cúmulos, que povo cego. E tem judeu junto lá no vídeo, tinha judeu, tinha árabe. Eu falei, mas é tudo um bando de cego. Eles estavam falando da passagem de Cornélio. Como eu toquei no assunto, eu me lembrei, eu fiquei tão indignado que eu vou desmanchar essa mentira aqui. Atos capítulo 10. Vamos lá. Vamos ler o texto, o contexto, para não virar pretexto. O título, Atos 10, o centurião Cornélio. Eu vou ser rápido aqui para não tomar muito tempo. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Muito bem. Piedoso e temente, aqui eu vou falar do rei que está, Deus, eles colocam Deus, mas é Yahweh. Piedoso e temente a Yahweh, que eu não gosto desse nome de Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Yahweh. Tá. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Yahweh, que expõe Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Yahweh, que expõe Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Muito bem, vamos lá. Cornélio era gentil, era da corte chamada italiana, ele não era judeu, bem entendido, ele não era hebreu, ele era gentil. Tá. Cornélio era gentil, não tinha vínculo com o judeu não se comunicava com as outras nações. Satanás colocou no povo hebreu
que só eles têm o direito de salvação. Não. O povo hebreu, Yahweh escolheu eles para ser exemplo das nações. Era para eles ser espelhos das outras nações, mas não para desfazer do povo. Não. Eles tinham que ser exemplar em tudo, para o povo, as outras nações ver e servir como exemplo, para as outras pessoas pegar o caminho correto, pegar o exemplo do povo hebreu. O que Satanás fez? Satanás pegou, colocou na cabeça do povo hebreu para esconder o nome do pai, o nome Yahweh, e colocou eles para buscar Hashem, 2 demônios. Aí dizendo que é porque o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. Mentira. Escondeu o nome para o povo não salvar. Pode ver que na Bíblia está escrito, aquele que invocar o nome será salvo. Mas como invocar o nome sem esconder o nome? E a Igreja Católica, que dominava o mundo da época, levou em frente as mentiras. Aí fez essa Bíblia aqui, enfiou Deus, Jesus, Jeová, um monte de demônio para o povo adorar. É o cúmulo. Está lá em Atos 4:12, só o nome que salva. Nós consomemos com o nome que não salva ninguém. E o nome é Yahweh. E o povo hebreu confessa que o nome é Yahweh, mas adora Hashem, gente. É o cúmulo. Cego, um bando de cego. Agora vamos lá. Agora veja bem. O povo hebreu não come porco. Era o assunto do vídeo. O povo hebreu não come o porco. Tá. O povo hebreu está correto? Lógico que está. Só que colocaram lá em Levítico 11 os animais que pode comer e os animais que não pode comer. Só que o pai me mostrou que ele nunca mandou comer foi animal nenhum. Isso é rolo de Satanás. Porém, o porco são seres que aderiram total a Satanás, assim como o cachorro. Tá. Porco, cachorro e galinha são seres que aderiram a Satanás. Pode ver que galinha, se você soltar ela no largo aí, ela vai comer tudo que ela encontrar. Minhoca, besouro, bicho qualquer, tudo ela come. Porco a mesma coisa. Cachorro, boi velho está morto lá, todo fedido, ele está lá comendo. Solta ele na larga aí para ver. Solta o cachorro dentro do mato, você vê, ele sai matando os outros bichos tudo. Ah, meu cachorro é bonzinho, bonzinho para você. É mau e perverso. Ele sai matando tudo que ele encontrar pela frente. Ah, meu gatinho é tão bonzinho, ele é bonzinho, mas vai que ele pega o passarinho e come. Passarinho tão bonitinho, vai lá, pega e come. Então ele é bonzinho para você. Ele não faz o mal a você, mas o semelhante dele faz. Então o porco, pode ver que lá em Levítico fala que pode comer os outros animais. Quando chega no porco, fala para nem tocar no seu cadáver. Mas por quê? São seres que aderiram total a Satanás. Pode ver que o gado é mais limpo. O veado é mais limpo. Então, Satanás é sujo. Então o povo hebreu não comia porco, não comia coelho. As coisas que tinham as unhas unfadas, as unhas pegadas. Tá? Porque são seres que aderiram total a Satã. Tá. Então o que acontece? Mas aí, os pastores cegos dizem assim, não, mas Pedro, ele teve uma visão e ele viu um lençol que descia do céu, atado pelas 4 pontas, e tinha todo tipo de animal, e foi assim, Pedro, mata e come. Aí a Bíblia está dizendo que foi mandado Pedro matar aqueles animais e comer. Aí disse, Pedro responde, mas eu nunca comi nenhum, Senhor, vou falar na Bíblia, mas eu nunca comi nada comum ou imundo. Aí colocaram lá, não faça imundo aquilo que o Senhor purificou, ou seja, que o Deus tinha purificado o porco, os animais, tudo, e que não podia fazer eles imundo. Veja a cegueira, vou mostrar o quanto esses pastores são um bando de cego. Vamos ler o texto, o contexto, para não virar pretexto. Eu não ia tocar nesse assunto aqui, mas por eu lembrei do vídeo ontem, eu fiquei indignado, eu vou desmanchar isso. Porque
as religiões todas cairão por terra. A grande Babilônia cairá por terra. A grande Babilônia é todas as religiões do mundo, daquilo é Israel. Todo sistema religioso vai cair por terra. Porque Satanás fez um livro chamado Bíblia e enganou a população, mas o Pai me deu condições de desmanchar as mentiras de Satanás. Então vamos ler o texto e o contexto para não virar pretexto. Vamos ver de que se tratava. Se tratava que o povo judeu tinha as outras nações como imunda. Aí foi aonde o pai deu uma visão para Cornélio mandar chamar Cafos, que eles trocaram o nome, põe Pedro, para receber ele também, como servo de Ialro. Aí, para o Cafos entender que era Ialro, o pai deu uma visão que ele viu um lençol descer. E tinha todo tipo de animal, ou seja, tinha todo tipo de gente. E eles tinham gente com aquele povo como imundo. Aí, mata e come. Eu nunca comi nada como imundo. Aí, mas de que se trata isso? Aí, quando é isso, o Cornélio lá teve a mesma visão. Que ele mandava chamar Pedro e tal, papá. Aí foi aonde, quando chegou os homens que foi com... o povo chegou na casa de Cornélio, que aí contou a história, que aí ele entendeu, que eu não posso ter o Cornélio como imundo. E aí foi aonde Cafos recebeu o Cornélio. Aí inverte aqui, diz que não, que o pai purificou o porco. Agora vamos ler a leitura e prestar atenção se não é o que eu estou falando. Vou ler com nitidez. Presta atenção se não é o que eu estou dizendo. O centurião Cornélio, Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vou ler o que está na Bíblia. Versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Versículo 4. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado romano dos que estavam ao seu serviço. E retirando-se o anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e ave do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então ele não comia. Ele comia? Eu nunca comi. Ele não comia. Não faças tu, aí respondeu, não faças tu comum ao que Deus o purificou. Estava falando de Cornélio. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu.
E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse aí o Espírito Santo, o Espírito de Satanás. Olha só. Aí diz o Altíssimo, coloca o Espírito Santo, o Espírito de Satanás. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. O mensageiro de Iarro disse isso. Aí eles colocam o Espírito Santo. Ó, porque se o mensageiro de Iarro não desse a visão por Pedro, Pedro não ia receber Cornélio. Ó, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o mensageiro de Iarro, que escreve o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, sou eu a quem procuras? Qual é a causa por que estás aqui? Perguntou para os varões. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, Iarro respondeu, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por aqui expõe santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pode ver que Pedro não aceitou ser adorado. E falando com ele, entrou e chorou muitos que ali haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas, aqui expõe Deus, mas Iarro mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Está aí. A visão foi dada mostrando, foi tipo uma parábola, para que Cafos, que eles chamam de Pedro, entendesse que ele não podia ter por imundo em qualquer nação a pessoa que aderisse à verdade. Aí os pastores palhaços, cegos, bêbados, iludidos por Satanás, diz que o pai liberou para comer animal, comer porco e tal. Vai caçar um ninho para você deitar. Está erradíssimo. Usado por Satanás. Pastor são os falsos profetas, padres são os falsos profetas, anciões da cristã no Brasil são os falsos profetas, predito que viria no mundo e que seria muitos e que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Pegando dinheiro, eles pegam dinheiro até de cadeirante, é um bando de ladrão. Roubando a população, porque o homem tem que viver do suor do seu rosto, está lá em Gênesis, que o homem tem que viver do seu trabalho. Saulo, que você chama de Paulo, quando andava no mundo, ele fazia tendas para sobreviver. Ele era fabricante de tenda. Os discípulos de Yahushua, quando andaram no mundo, nem alfoz levava pelo caminho. Não está escrito de graça receber, de graça dai? E você fica vendendo aí a mentira que Satanás entregou para vocês. Bando de ladrão, que é ladrão, desonestos. Aonde que o Pai nas alturas precisa de dinheiro de ser humano? Está lá em Atos capítulo 17, versículo 21 e 22 e 23. O Altíssimo Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Fizeram templos no passado, sim, mas não o que o Pai mandou fazer. Igreja é gaiola de Satanás, prendendo os passarinhos e roubando o povo.
Batismo em água é coisa que inventaram. O verdadeiro batismo é você abandonar tudo que está errado, a idolatria, e aderir à verdade. Esse é o verdadeiro batismo, mergulhar-se nas águas verdadeiras dos verdadeiros ensinamentos. Água só serve para lavar corpo humano e alimentar a sede. Mesmo assim, para lavar corpo humano, precisa de uma boa bucha e sabão. Acorda, população, vocês estão enganados com esses homens engravatados aí, usando o pênis de Baal no pescoço, o obelisco satânico, dizendo que é importante. Satanás é tão sujo que coloca os pastores e padres aí para pendurar o obelisco de Satanás no pescoço, o pênis de Baal. Não está escrito lá em Isaías 53 que o Messias era como raiz de uma terra seca, que não tinha nenhuma formosura, ele não mostrava a aparência. A verdade está na simplicidade. Está lá em Mateus, capítulo 15, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são multidões de padres e pastores roubando o povo. Essa igreja católica no passado matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo e Alvo. E hoje ela continua matando o povo na mentira, carregando um Deus no andouro que ele não aguenta nem andar sozinho, precisa juntar não sei quantas pessoas para carregar. Acorda! Está lá Isaías 45, versículo 20. Acautelai-vos e chegai-vos dos que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem procissão as suas imagens feitas de madeira e rogam Deus que não pode salvar. Meu amigo, na idolatria não tem salvação. Acorda! É um bando de ladrão. O Vaticano é ouro puro, roubando o povo, fazendo campanha de devoto, roubando o povo. Isso é roubo, isso é crime. Dentro dessas igrejas tem uma imensidão de pessoas bem intencionadas, enganadas por esse bando de ladrão. São ladrões, porque o Pai nas alturas não quer dinheiro de ser humano. Vocês têm que acordar para a realidade. Eles escreveram lá em Mateus: não ajunteis tesouro na terra, aonde a ladrão mina e roubam, e aonde a traça consome. Mas eles juntam tudo para eles. Não pode juntar dinheiro na terra. Mas por que campanha de devoto então? Por que o Vaticano é ouro puro? Por que as igrejas pedem dinheiro? A pedição é sacos e mais sacos de dinheiro. O saco deles é furado, nunca enche. Você não pode juntar, mas eles podem. Que é para dar tudo para eles. Por isso que escreveram na Bíblia. A Bíblia quem fez foi a Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas. Eles consumiram com a verdade. Apenas pegaram um pouco de verdade e misturaram no livro, senão não tinha como enganar o povo. Mas a maioria desse livro é mentira e eu provo. Acorda, população, enquanto é tempo. Eu vou me silenciar. Vou ficar no silêncio. Quero ver o que vai acontecer. Vamos aguardar. As evidências vão vir aí e já. Eu deixo um abraço a todos que estão ao alcance da minha voz. Que assim seja.